Cultura que é nossa. Um programa da Sociedade Trebaruna, amigos do Museu Arqueológico do Fundão. Bom dia, caros ouvintes. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Cultura que é nossa. O concelho do Fundão é rico em vestígios de diferentes épocas e de muitos já aqui falamos nas últimas semanas. No entanto, ainda não falamos daqueles que serão os vestígios mais antigos da presença humana no nosso concelho. Querem saber quais são e onde foram encontrados? Então acompanhem-nos nos próximos minutos. Muitas vezes nos perguntam se as gravuras rupestres da Barroca, das quais falámos no último programa, são ou não os vestígios mais antigos do concelho do Fundão. É uma pergunta muito pertinente, pois, se bem se lembram, as gravuras mais antigas do Poço do Caldeirão, na Barroca, têm entre 18 a 20 mil anos. Apesar disso, a resposta é não. Os indícios mais antigos da presença humana no nosso concelho são muito mais antigos que as gravuras da Barroca. E foram encontrados nem mais nem menos do que no Monte de São Roque, também chamado Trigais, entre as Donas e Alcongosta, onde também se encontram vestígios de um dos castros que também já aqui falámos, embora não haja qualquer relação entre este povoado e os achados de que hoje vamos falar. Trata-se de um conjunto de ferramentas toscas feitas em pedra que foram descobertas em 2003 por alguns dos membros da atual equipa do Museu Arqueológico do Fundão. Foram encontradas nas margens do leito seco de um ribeiro, juntamente com algumas lascas que poderão ter resultado da sua construção. Segundo o eminente Luís Raposo, ex-diretor do Museu Nacional de Arqueologia e especialista em pré-história, poderão pertencer ao período da pré-história, designado por Paleolítico Inferior, o que na prática significa que estes instrumentos poderão ter centenas de milhares de anos. A ferramenta mais característica deste grupo e que leva a esta datação é um chamado uniface, uma ferramenta obtida a partir de uma pedra em que uma das faces foi trabalhada de forma a obter um gume e uma ponta mais aguçada. Este tipo de ferramenta era usado sem cabo, servindo um pouco para tudo, para cortar, para bater, furar, raspar. Mas no caso deste uniface de São Roque, ele aparenta ter sido usado apenas para raspar ou cortar. Quanto ao indivíduo que construiu e utilizou estas ferramentas, era sem dúvida bastante diferente de nós. Tratar-se-ia do Homo erectus, o primeiro hominídeo da nossa longa história evolutiva, a criar e utilizar ferramentas de pedra e também provavelmente o primeiro a usar o fogo. Viveria em pequenos grupos, sobrevivendo da caça e da recolha de raízes, plantas, frutos, e deveria recolher-se em pequenos abrigos rochosos para se proteger dos rigores climáticos e dos animais. Estas ferramentas pré-históricas encontram-se atualmente expostas no Museu Arqueológico do Fundão, sendo possível admirá-las logo no início da visita na área reservada à pré-história. Numa zona bem ilustrada, é possível não só conhecer várias destas ferramentas, originais e réplicas, incluindo uma importante coleção vinda de Salamanca, como também ficar a saber qual seria o aspecto deste hominídeo que fabricava estes instrumentos e que nos precedeu no tempo, numa paisagem que seria então bem diferente da atual. Sabia que a ferramenta mais emblemática da pré-história foi o biface, uma ferramenta obtida a partir da lascagem de duas faces de uma pedra. Foi ao fim e ao cabo uma evolução do uniface de que aqui falamos. O biface foi a ferramenta que durante mais tempo foi utilizada na história da humanidade até aos nossos dias. Chegamos ao fim desta edição do Cultura que é nossa. Marcamos desde já encontro consigo para a próxima edição. Muito obrigado por nos ter acompanhado. Participe com sugestões e perguntas na nossa página no Facebook em www.facebook.com/strebaruna.